A paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nesse episódio, vamos conhecer a história do José do Egito, que é considerada por muitos uma das mais incríveis da Bíblia. Fala sobre traição, superação e perdão. A história dele está no Velho Testamento, no primeiro livro, que é Gênesis, e vai do capítulo 37 ao 50, que é o último do livro. Mas antes de começarmos, peço para que se inscrevam no canal e ativem o sininho para sempre acompanhar orações e belas histórias bíblicas. José era filho de Jacó e habitava na terra de Canaã. Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel, sendo que a última passou muitos anos estéril e finalmente deu luz a dois filhos, José e Benjamim. Jacó também teve filhos com as escravas de Lia e Raquel, que também acabaram se tornando suas esposas, e elas se chamavam Bala e Zelfa. No total, Jacó teve 13 filhos, sendo que José era o penúltimo da prole. Ainda jovem, com 17 anos, ele ajudava seu pai a apacentar o rebanho. De todos os filhos, ele era o favorito de Jacó e até mandou fazer-lhe uma túnica colorida e vistosa. Seus irmãos ficaram furiosos com a predileção do pai com ele e ficavam ainda mais raivosos, principalmente com os sonhos que José tinha. Num dos sonhos, ele e seus irmãos estavam fazendo feixes, e o feixe dele se pôs de pé, enquanto que os outros feixes se prostraram diante dele. Num outro, ele disse que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Esse último sonho até chegou a irritar seu pai, mas depois Jacó deduziu que os sonhos de José não eram rasos e que poderia realmente ter um significado mais profundo. No entanto, as pretensões de grandeza de José irritavam demais os seus irmãos, tanto que eles tramaram um plano para assassiná-lo. Seus irmãos se afastaram de propósito e, quando o avistaram ao longe, pensaram como iria matá-lo. E decidiram que após o assassinato iriam jogá-lo num poço seco que encontraram e diriam ao pai que ele fora devorado por um animal selvagem. Porém, o primogênito da família, Ruben, convenceu seus irmãos de somente jogá-lo no poço, porque pretendia secretamente levar seu irmão de volta ao pai. Quando José avistou os irmãos, arrancaram-lhe a túnica e o jogaram ao buraco. Mais tarde, passou uma caravana de ismaelitas que partiam rumo ao Egito. Assim, Judá, outro irmão de José, teve a ideia de vendê-lo aos ismaelitas como escravo por 20 moedas. Ruben volta para tentar tirar José do buraco, mas ele não o encontrou e depois soube que seus irmãos o venderam por 20 moedas, e ele ficou arrasado. Os irmãos mataram um cabrito e banharam a túnica de José em sangue para apresentar ao pai, dizendo que ele fora devorado por fera selvagem. Jacó ficou inconsolável. Os ismaelitas venderam José no mercado de escravos e foi arrematado por Putifar, eunuco e chefe da guarda do faraó. Como Deus estava com José, havia muita prosperidade, ele passou a morar na casa de Putifar e todas as suas tarefas eram bem executadas, que fez melhorar a situação de seu senhor, e passou a gostar tanto dele que lhe confiava tarefas de muita responsabilidade, como administrar a casa e seus bens. O problema é que a mulher de Putifar o achava bonito e decidiu dar em cima do escravo. Pediu para que José dormisse com ela, porém o filho de Jacó recusou, pois era um ato desonroso à confiança de Putifar e principalmente um grande pecado contra Deus. A esposa de Putifar tentava seduzir José a todo custo, mas ele resistia, até que um dia ela o agarrou pelo manto e disse para dormir com ela. Porém José fugiu e a mulher ficou com um manto em suas mãos. Então ela tramou um plano nefasto. Ela disse aos criados e Putifar que José tentou violentá-la. O senhor de José ficou extremamente furioso e o levou para a cadeia, onde ficavam os prisioneiros do rei. Mas Deus ajudou José e conquistou a simpatia do chefe carcereiro a ponto de deixá-lo tomar conta da prisão. Numa certa ocasião, o faraó mandou para a cadeia seu copeiro e seu padeiro para a mesma cela que José. Numa certa ocasião, os dois prisioneiros sonharam sonhos diferentes na mesma noite. Ambos estavam preocupados, e então José disse que Deus poderia interpretá-los e falou para eles contarem o que haviam sonhado. O copeiro contou seu sonho primeiro e disse que havia uma cepa com 3 varas, onde floresceu e deu uvas maduras. Então ele espremeu as uvas numa taça e entregou ao faraó. Então José disse que em 3 dias sairia da cadeia e reocuparia seu cargo, e pediu ao copeiro para que falasse sobre ele ao faraó. O padeiro, vendo que José havia dado uma boa notícia, foi logo contando seu sonho e disse que levava 3 cestas de pão sobre a cabeça, porém as aves passavam a comer esses pães.
José também disse que ele sairia da cadeia em 3 dias, mas que seria enforcado e as aves iriam devorar sua carne. Isso foi o que realmente aconteceu. Mas o copeiro acabou esquecendo de falar de José ao faraó. 2 anos depois, o rei teve um sonho onde 7 belas vacas gordas pastavam às margens do rio Nilo. E no outro lado do rio, tinha 7 vacas feias e magras, e elas vieram e devoraram as vacas gordas. Após isso, o faraó acordou e mais tarde voltou a dormir e teve mais um sonho. Agora dessa vez eram 7 espigas grandes e bonitas. E depois seriam 7 espigas magras e mal formadas que devoraram as belas espigas. O rei ficou muito preocupado com o que havia sonhado e pediu para chamar todos os magos e sábios do Egito, porém ninguém soube explicá-los. Então finalmente o copeiro se lembrou de José e disse ao faraó sobre os sonhos que ele e o padeiro tiveram e que a interpretação ocorreu realmente na prática. Assim, faraó mandou chamar o filho de Jacó. E quando o prisioneiro foi apresentado, o rei logo lhe disse: tive um sonho que ninguém pôde interpretar, mas ouvi dizer de ti que basta contar-te um sonho para que tu o expliques. Então José respondeu: não sou eu, mas é Deus quem dará ao faraó uma explicação favorável. O faraó explicou seus sonhos para José, e então ele disse que na verdade os 2 sonhos eram um só, e tinham o mesmo significado. As vacas gordas e as espigas bonitas eram 7 anos de fartura e boas safras, e as espigas feias e vacas magras eram 7 anos de miséria e fome que devastaria o país. E como foi 2 sonhos, significa que Deus vai se apressar em executar os acontecimentos. E José acrescentou: escolha um homem sábio e prudente para executar uma grande tarefa de recolher 5ª parte da colheita em todo o Egito nos anos de fartura, e armazene tudo para servir de reserva para os 7 anos de miséria, e assim o país não será arruinado pela fome. Todos na sala, incluindo o faraó, ficaram aliviados com as palavras de José, e logo o faraó lhe disse que não havia alguém tão prudente e sábio para tal tarefa quanto ele. E ainda o rei acrescentou que José ficaria à frente de tudo e todos teriam de obedecê-lo, e só estava abaixo do rei. Então o faraó lhe deu vestes de linho, anel e colar de ouro, e ao dizer sobre o cargo de José, todos se ajoelharam diante dele, e lhe deram em casamento a Zenete, que era a filha de Putifar, um sacerdote de On, que não é o mesmo chefe da guarda que comprou José. Assim, o filho de Jacó juntou todo o quinto da colheita nos 7 anos de fartura, e antes de vir o ano da fome, teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando começaram os anos de fome, todos que se queixavam da situação para o faraó, lhe dizia para conversar com José. O filho de Jacó passou a abrir celeiros e racionar o alimento ao povo. Logo, povoados vizinhos passaram a comprar trigo do Egito para não passarem fome. Ao saber que havia trigo no Egito, Jacó pediu para seus filhos comprarem. E ele pediu para todos os irmãos irem, com exceção do caçula Benjamim, com medo que ele também morresse como José. Quando os filhos de Jacó chegaram ao Egito, José os reconheceu, porém tratou eles como se não os conhecessem, e perguntou de onde vinham. Um dos irmãos disse que era de Canaã. Os irmãos, porém, não o reconheceram. Então José disse que eram espiões. Porém, os irmãos disseram que não, que suas intenções eram de comprar trigo, e acrescentaram que eram filhos do mesmo pai, e eram 12 irmãos, sendo que um tinha morrido e o mais novo estava com o pai. Assim, José pediu para que um dos irmãos fosse buscar o caçula, enquanto que os outros ficariam presos para ver se era realmente verdade. Depois de 3 dias, José liberou quase todos os irmãos para levar o trigo para alimentar a família, mas somente um deles iria permanecer na cadeia, que só seria libertado se Benjamim aparecesse. Simeão acabou ficando na cadeia, e José ordenou que enchesse todos os sacos de trigo dos irmãos, e escondeu o dinheiro que lhes havia pago num dos jumentos. Ao voltarem para Jacó, disseram o ocorrido e falaram em levar Benjamim à presença do governante. A princípio, Jacó não queria deixar Benjamim ir ao Egito, mas depois da insistência dos irmãos, permitiu que fosse, e ainda mandou levar presentes como bálsamo, amêndoas e mel, além do dobro do dinheiro em relação ao primeiro pagamento. Ao José avistar os irmãos com Benjamim, pediu para lhes preparar um banquete, e os irmãos disseram sobre o dinheiro que estava num dos jumentos e queriam devolver. Simeão é libertado para cear com eles. Então José perguntou sobre seu pai, perguntando se estava vivo, e disseram que sim, que estava bem. E em segredo,
mandou um de seus funcionários colocar uma taça de prata no saco que estava no jumento de Benjamim. Depois que partiram, José pediu aos soldados que alcançassem eles e dissessem que tinham suspeitas que alguém havia roubado uma taça. Então, um dos irmãos disse com segurança que ninguém tinha roubado nada e que se encontrasse era para matar quem pegou e os outros se tornariam escravos. Ao revistarem os sacos, encontraram a taça em poder de Benjamim. E eles, tristes e chocados, disseram que tornariam seus escravos. Mas José disse que não precisava, que poderiam ir, porém o ladrão da taça iria permanecer como escravo. Então Judá disse que ficaria de escravo no lugar de Benjamim, pois ele tinha falhado com outro irmão e que não suportaria ver seu pai perder outro filho. José, não conseguindo se conter mais diante de tanta nobreza e arrependimento dos irmãos, lhes revelou quem era ele. A princípio, ficaram espantados. Então ele disse novamente: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito, mas agora não entristeçais, e nem tenhais remorsos de me terdes vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. E ainda completou que foi Deus quem o enviou ao Egito para que o povo não perecesse de fome. E falou sobre o cargo que o faraó lhe confiou. Eles se emocionaram, e logo toda a corte soube sobre os irmãos de José, e o rei acolheu bem todos eles, e falou ainda para José trazer seu pai e toda a família, que seriam muito bem-vindos, e que daria tudo de bom e do melhor a eles. Os irmãos, ao voltarem a Canaã, contaram a Jacó sobre José, que a princípio não acreditou, mas depois que caiu a ficha, disse que queria ir ao Egito imediatamente para ver José. Jacó levou toda a família, seus bens e rebanhos para o Egito. Jacó e José se reencontraram emocionados. O faraó pediu a José para levá-los a Gésen, que era a melhor parte do Egito. Os anos de penúria passaram, e o povo ficou agradecido a José por terem lhe salvado as vidas. O faraó acabou ficando com todas as propriedades do país, pois os egípcios trocavam terra por comida, e assim foi instituído ao povo que poderiam explorar e morar nas terras normalmente, mas que sempre 1/5 da produção fosse destinado ao faraó para provisões. Jacó viveu mais 17 anos junto de José no Egito, e quando ele faleceu, os irmãos, ainda não convencidos que José os havia perdoado, suplicaram perdão e se ofereceram para serem escravos como castigo. Mas José lhes disse: Não temais, posso eu pôr-me no lugar de Deus? Vossa intenção era fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer como acontece hoje, com que se conservasse a vida de um grande povo. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras confortaram os irmãos, e José com sua família viveram no Egito em paz, e ele morreu aos 110 anos. Já conheciam a história de José? Espero que tenham gostado dessa bela história bíblica. Então eu peço para que deem um like e compartilhem. Até logo e fiquem com Deus!